Atos, capítulo 28, do verso 1 até o verso de número 10. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Irmãos, uma leitura superficial deste último capítulo de Atos nos leva a algumas observações importantes. Sem sombra de dúvidas, nós chegamos aqui, neste último capítulo, observando que Lucas cumpre com absoluta galhardia, a gente pode acrescentar, o seu propósito como historiador sagrado. Irmãos, sem dúvida alguma, Lucas não seria capaz de cumprir aquela tarefa maravilhosa, indescritível, de registrar o início da igreja e o seu desenvolvimento sem que ele estivesse debaixo da operação do Espírito Santo. Ao escrever, portanto, a sua obra, e é importante ressaltar isso, Lucas não era estritamente historiador, ele era médico. E a Bíblia, o Novo Testamento, o chama de médico amado. E ele procura demonstrar ao longo do seu registro que a igreja tem uma espécie de vocação especial, que é apresentar o Evangelho para o mundo inteiro. E não apenas para aquele segmento específico, restrito aos judeus, que sem sombra de dúvidas eram os depositários da aliança, mas nunca o Senhor da salvação tencionou salvar apenas judeus. Tanto é que quando nós chegamos no final do livro de Atos, e Paulo agora está na capital do império, Lucas está dizendo: olha, chegou a hora de encerrar o meu registro, porque o projeto original já foi alcançado. Na verdade, Atos 28 é nada menos do que o cumprimento de Atos 1:8, que você sabe de cor. O que é que está escrito lá em Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós,
o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E para que o Evangelho pudesse chegar aos confins da terra, no mundo daqueles dias, não existia sede melhor do que a própria capital do império, que era Roma. E agora Paulo está lá em Roma. A história, naturalmente, só podia terminar deste modo, diz um comentarista. Como a querer despertar no leitor um vivo interesse pela igreja e um desejo veemente de acelerar o anúncio do Evangelho ao mundo inteiro e a toda a criatura. No cumprimento deste propósito divino, nós podemos dizer que a pessoa do apóstolo Paulo tem um papel imensurável, porque Paulo foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. Ou seja, aquele que não apenas recebeu a revelação, como você tem lá no 3º capítulo de Efésios, ele recebeu a revelação de que o Evangelho não estaria restrito ao povo judeu, mas o mistério oculto, ele escreve lá, foi revelado a ele que a salvação deveria ser compartilhada também com os gentios. Ele é um instrumento, portanto, escolhido por Deus para efetivar essa realização. Mas uma segunda coisa nos chama a atenção, olha lá. Paulo satisfaz o seu desejo de chegar à capital do império. A ida de Paulo a Roma é o auge da carreira do apóstolo. Não sei se você concorda com isso, mas se não está certo, nós podemos dizer que ele acertou no contorno da mosca. Não é? Se ele não acertou na mosca com esse comentário, que não é meu, é do Robertson, um dos maiores estudiosos da vida de Paulo, ele acertou perto da mosca. O apóstolo chega no auge da sua caminhada missionária quando coloca os seus pés na capital do império. Ele estava perfeitamente afinado com a vontade de Deus. E preste atenção, era seu desejo chegar lá. E a gente precisa, às vezes, pensar nisso. Você lembra o que é que diz o Salmo 37? Não sei de cabeça o versículo, mas abra lá, Salmo 37. Verso 4. Muitas vezes, nós queremos ver a confirmação dos nossos desejos. Não é verdade? Você quer um conselho? Você quer ver os seus desejos satisfeitos? Procure sintonizar a sua vontade. É sintonia fina. Lembra daqueles rádios antigos de ondas curtas, quando era muito difícil você achar o sinal da emissora que você queria? Não é daqui da maioria dos jovens presentes, né? O Mauro nem se lembra disso, nunca ouviu falar desse negócio de ondas curtas. Mas preste atenção nisso. Se você quiser ver os seus desejos satisfeitos, procure a sintonia da sua vontade com a vontade de Deus. Quando você acertar na sua vontade, a sua vontade com a vontade de Deus, dá bingo. Porque o verso diz, olha, agrada-te do Senhor. Ou seja, procura a sintonia da vontade de Deus. E quando você se agradar do Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Irmãos, o desejo de Paulo era chegar na capital do império. Ele anelava por isso. E ele girou o botão das ondas curtas e afinou a sua vontade com a vontade de Deus. Não deu outra coisa. A vontade de Paulo estava afinada também com a vontade de Deus e ele, portanto, cumpriu aquilo que o apóstolo tinha no seu coração. Não se deve duvidar
que toda a ímpia oposição dos judeus, aquela perseguição, a própria conveniência política dos romanos que fez com que o apóstolo permanecesse preso durante 2 anos de forma absurdamente injustificada em Cesareia. E até nós podemos dizer, todo aquele risco da tempestade que ele passou com seus amigos durante a voragem do mar, dando na ilha de Malta, todas essas coisas pareciam, preste atenção nisso, tentar frustrar o plano que Deus tinha para esse homem. Mas, irmãos, nem a pior oposição, a mais feroz oposição que possa se levantar na face da terra, isso não conseguirá obstacular o cumprimento da vontade de Deus na vida daqueles que são seus servos. Lembra de Jó? Quando o mundo desabou sobre a vida de Jó, e ele pediu até para si a morte. Tão desesperado que ele ficou, porque ele era homem de carne e osso. Mas como é que ele chega no final do livro? Eu te conhecia só de ouvir. Bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Paulo poderia dizer muito bem essas palavras ditas pelo nosso patriarca Jó. Só tem um detalhe. O apóstolo jamais havia planejado chegar na capital do império para pregar o evangelho para César. E você sabe quem era César? Arrisca um palpite aí. Nero. Ele jamais imaginou, planejou chegar na capital do império como um prisioneiro, como um réu, como alguém marcado para morrer, como nós já vimos no domingo passado. Mas, irmãos, ele vai ficar na tranquilidade de uma prisão domiciliar e vai transformar a sua casa numa das mais poderosas agências do reino de Deus. Ele vai pregar com ousadia, ele vai ensinar pacientemente e ele vai escrever cartas inspiradas que nós temos no Novo Testamento, as chamadas 4 epístolas da prisão. Você já imaginou um negócio desse? Não é? Tem homem que experimentou isso, mas claro que numa diferença imensurável. Foi na prisão que John Bunyan escreveu o maior clássico da literatura cristã, que foi O Peregrino. Mas O Peregrino, apesar de ser uma bênção, ele não é um livro inspirado. Né? Está a grande diferença para as 4 cartas da prisão escritas por Paulo. Ninguém deve esquecer que no cumprimento da sua vontade, Deus não vai isentar o apóstolo de passar por dificuldades, de passar pelos sofrimentos que nós temos no final desse livro sendo descritos. Sabe por quê? Escreva isso nos seus anais de sabedoria. O calor das provações tempera a fé. Quem aqui sabe o que... Irmão Bemael, não precisa levantar sua mão. Quem sabe aqui o que é um aço temperado? Uma faca de aço temperado é um espetáculo. Não é? Mas a maioria das facas, elas são apenas de aço. Faca boa é faca de aço temperado. A gente pode dizer, crente bom é crente de fé temperada. Mas como é que a gente tempera a fé? Coloral? Cominho? Cheiro verde? Alfavaca? Salsa? Como é que a gente tempera a fé? Está aqui a receita. A fé é temperada pelas provações. Aí ela ganha
ela ganha vigor, né? Tutano, a fé cresce, fica robusta. O calor das provações tempera a fé de forma surpreendente. Agora vou dar uma outra excelente notícia para você. Porque Deus determina temperar a nossa fé para que a nossa confiança nele cresça. Eu já dei a resposta naquele convite para oração que eu joguei muitas vezes no início do ano. 2019 deve ser para você um ano? Eu não acredito. Sinceramente. Muito bem, até que enfim, fui salvo. Né? Sabe por que Deus estabelece que passemos por provações para que a nossa fé seja temperada? Não é simplesmente para você ser um crente mais forte. É para que você possa fazer voos mais altos. Essa é a razão. Senão Deus não nos permitiria passar por sofrimentos, por dificuldades, por provações. Preste atenção, aquilo que Deus estabelece para a nossa vida não pode ser algo interpretado por nós sem propósito. Nenhuma ação divina na vida da igreja e nem na vida de um crente só, sequer no mundo, acontece sem um objetivo definido. Então, se você está passando por provações, se Deus está temperando a sua fé, se prepare. Porque Deus quer usar você em voos mais altos, assim como ele fez com o apóstolo Paulo. Eu quero só mencionar rapidamente a divisão desse capítulo aí. Dê uma olhada no capítulo. A gente pode esboçar esse capítulo da seguinte maneira. Lucas inicia o seu relato sobre o desembarque na ilha de Malta, destacando vários milagres envolvendo a comitiva apostólica, para dizer o seguinte: irmãos, como ele escreveu aos romanos, o Evangelho é o poder de Deus. Você tem do verso 1 até o verso 10. Seguindo o capítulo, ele vai registrar bem sucintamente a rápida passagem de Paulo com a sua comitiva pela ilha para a capital do império, cujo objetivo parece dizer para os seus leitores: jamais esqueçam disso. A igreja é a maravilhosa família de Deus. Você tem do verso 11 até o verso de número 15. A terceira divisão do capítulo, Lucas rapidamente vai falar da estada de Paulo em Roma, ressaltando o seguinte: naquele momento onde ele está como pregador do Evangelho na capital do império, e ele não pode apresentar a mensagem da salvação sem que os seus leitores possam compreender que o Evangelho que ele prega é o Evangelho da salvação pela graça. Não é o Evangelho da salvação pela obediência da lei. Isso nunca existiu, isso nunca salvou ninguém. Nem no Antigo Testamento. Tem gente que imagina que no Antigo Testamento os judeus eram salvos pela obediência da lei. Não. Desde que o pecado entrou no mundo, que o método único de Deus é salvar os homens pela graça mediante a fé. E se Paulo está como pregador do Evangelho naquela prisão domiciliar, que Evangelho então ele está pregando? Está aqui. Ele diz que o plano de Deus é salvar os pecadores pela graça, mediante a fé. E por último, você tem aí, essa terceira parte vai do verso 16 ao verso 29. E o livro é encerrado com os versos 30 e 31. Na verdade, é um fim abrupto.
reconhecidamente, você não vai encontrar nenhum comentarista que chegue à conclusão de que o final de Atos é um final como comumente se via no encerramento dos livros antigos. Não, é um final abrupto. E o apóstolo procura enfatizar para os seus leitores que o método divino para a salvação é aquilo que você estava fazendo ontem, evangelizando, procurando compartilhar a salvação através do compartilhar oral. Né? É isso que você tem no verso 31. Eu quero ver pela manhã só a primeira parte, do verso 1 até o verso 10. Irmãos, a lição é a seguinte: o Evangelho é o poder de Deus. A identificação da ilha por aqueles náufragos deve ter dado uma profunda tranquilidade àqueles irmãos que passaram por aquela situação extremamente delicada, né? Mortal, humanamente falando. Até porque, quando eles reconheceram o lugar onde eles foram parar, identificaram, olha, essa é a ilha tal. Eles foram profundamente consolados pelo significado do nome do próprio lugar. Você sabe o que significa Malta? Que é o nome da ilha? O Cláudio quer saber. Lugar de refúgio. Espetáculo. Não é um espetáculo? Aquele pessoal quase morreu na voragem do mar. E agora eles chegam numa ilha. Escaparam de morrer. Melhor do que isso, o lugar onde eles foram dar se chama lugar de refúgio. Malta é sopa no mel, tá combinando tudo, a gente pode dizer, não é? Nada melhor do que escapar num lugar com esse nome. Mas, irmãos, a ilha era lugar de refúgio, mas aqueles homens, especialmente um certo grupo daquela tripulação, iria virar aquela ilha de cabeça para baixo. Não era sem motivo, e o próprio livro de Atos já nos antecipou isso. Aqueles homens cheios do Espírito Santo, num determinado capítulo, numa determinada altura da descrição de Lucas, alguém observando o comportamento desses homens cheios do Espírito, eles fizeram a seguinte descrição que cabe bem aqui. Olha, esses que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Lembram disso? Estes que têm transtornado, eles têm transtornado o mundo. Em que sentido? Com a mensagem do Evangelho, fazendo com que a sociedade que está subvertida, ela possa ser conduzida à ordem. O homem que está divorciado de Deus, na posição de inimigo de Deus, seja reconciliado com o Criador. Todas as reversões radicais que você possa imaginar na experiência humana, o Evangelho vai promover, quando ele é apresentado nas suas verdadeiras cores para o mundo pecaminoso. Aquela comitiva vai promover uma inusitada revolução naquele lugar. Entre os náufragos, alguns homens professavam crer num Deus vivo. Olha lá, presente. Mas você pode dizer, bem, esse Deus pode ser vivo, ele pode estar presente entre nós. Mas será que ele tem poder para mudar as coisas que durante milênios
ninguém mudou. Pois ele vai mudar. Ele é extraordinariamente poderoso para mudar a realidade mais difícil que tenha perdurado pelo maior tempo que você possa imaginar. E vai acontecer aqui. Havia um carisma, literalmente essa palavra que aparece no Novo Testamento, que distinguia aqueles indivíduos. E justamente o impacto dessa graça, que era presente na vida deles, especialmente na pessoa daquele que era o maior embaixador do Evangelho de Cristo, o apóstolo. Eles vão produzir uma extraordinária revolução no lugar. São pregadores do Evangelho, do qual se diz ser o poder de Deus. E a grande pergunta, será que esse poder vai se manifestar ali naquela situação? Vamos lá, o primeiro sinal. Veja aí no verso de número 2. Aqueles irmãos crentes vão ser tratados com inusitada simpatia por pessoas reconhecidamente estranhas. Sacerdotes e governadores nunca trataram aquela comitiva cristã com 1/10. Eu estou até estimando muito, né? Com 1/100 da simpatia com a qual eles foram tratados ali naquele momento. Olha, presta atenção. Sacerdotes e governadores não trataram Paulo e os seus companheiros sequer com 1% da consideração com a qual eles foram tratados pelos homens residentes naturais daquela ilha. Mas sabe qual é o detalhe? Olha a palavra que Lucas usa. Eles eram bárbaros. Sabe o que é que isso significa? Lucas está dizendo que aqueles habitantes da ilha não simplesmente eram pessoas que não falavam o grego corrente no mundo, mas eram pessoas reconhecidamente de um temperamento intratável, grosseiro, né? Bárbaros não tem nenhum sentido pejorativo, mas a gente pode dizer que eram pessoas naturalmente embrutecidas, com uma espécie de estilo de vida que dificilmente dá boas-vindas a pessoas estranhas. E olha o que o texto diz. Os bárbaros nos trataram com singular humanidade. Irmãos, Mateus Genro diz o seguinte: Deus pode fazer com que os estranhos sejam os seus melhores amigos na angústia. Naturalmente eles não serão, mas Deus pode fazer isso. Você já não teve essa experiência? Muitas vezes você é tratado com uma notável deferência de pessoas que você nem conhece. Talvez, eu às vezes brinco lá em casa, né? Olha, a pessoa, quem é papai? Ou então a Léa pergunta, a pessoa falou contigo com tanta alegria, com brilho no rosto, e como se fosse uma pessoa ilustre, né? Quem é? Sério, eu não faço a menor ideia. E às vezes eu brinco. A irmã Teresa Aranha teve um amigo que veio aqui na igreja, e ela pegou, e o amigo dela disse, olha, gostei muito do que o senhor falou. Aí brincando, disse assim, mas o senhor parece com Alexandre Garcia.
Eu acho que deve ter sido isso, né? Então a pessoa quando olha para mim, talvez olha, o Alexandre Garcia está em Belém. Não sou eu. Ou então uma outra pessoa, né, conhecida, sei lá, com alguma importância, me confundiu, por isso que ele me tratou, talvez isso aconteça. Mas, deixando a brincadeira de lado, às vezes, não é por confusão, você tem pessoas estranhas, ímpias, incrédulas, lhe tratando com notável humanidade. Mateus Henry observa isso. Aqueles que são desprezados, às vezes até caracterizados pelas suas maneiras pouco acolhedoras, como esses bárbaros, vão ser amistosos. E justamente há pessoas que professam um tipo de fé diferente, para não dizer estranha, para os padrões daqueles dias. Os ímpios raramente dispensam aos crentes esse tipo de apreço. E quando isso acontece, irmãos, jamais conclua foi a sua beleza, ou foi a sua riqueza, ou foi a sua inteligência, ou foi a sua educação, sei lá o quê. Jamais deixe de acreditar a graça de Deus quando você for tratado de forma generosa por aqueles que são incrédulos. Porque raramente isso acontece. O mundo frequentemente demonstra para com aqueles que são crentes e para com a igreja hostilidade e não simpatia. Quando você tem simpatia, quando você tem tratamento cortês por parte de incrédulos, jamais esqueça disso. Você tem que dizer, olha, é a graça de Deus. É a mão de Deus que está por trás disso. Na verdade, isso é um milagre. Porque frequentemente não acontece. Esse é o primeiro milagre aqui da história. Segundo, Paulo escapa de ser vitimado pela peçonha de uma serpente. Esse é um detalhe surpreendente. E tudo aconteceu porque o camarada que era o homem mais importante daquela tripulação se levantou do seu lugar para ajudar a manter o fogo aceso. Veja o verso 33. Paulo não era preguiçoso. Não estava precisando colaborar. E estava frio, meu irmão. Eles estavam ensopados. O texto diz que a fogueira foi acesa pelos bárbaros para que eles pudessem se aquecer. Mas quem sabe o fogo não estivesse tão bom assim para todo mundo. Então que alguém se levante aí para ajudar. E quem se levantou? Diz o verso 3. O apóstolo. Paulo. Irmãos, os naturais do lugar sabiam. Os habitantes da ilha, eles conheciam muito bem aquele tipo de ocorrência. Que a mordedura de uma serpente daquele tipo era letal. E esperaram que o pobre homem caísse imediatamente. O texto diz que eles até interpretaram o fato, é claro, de forma errada, dizendo o seguinte, que a justiça divina estava implacavelmente perseguindo aquele coitado. Ele havia escapado da tempestade, mas a justiça de Deus estava atrás dele. E quando ele tentou até ajudar, veio o facão de Deus na costa dele, é o verso de número 5. Irmãos, que engano. Que engano. É uma história interessante, né? O apóstolo Paulo sacode a víbora no fogo. Os bárbaros esperam que ele caia imediatamente. E nada disso acontece. E eles foram tremendamente impactados
por aquele episódio. Mas sabe de uma coisa? Os estudiosos dizem o seguinte: não existem ilhas nessa cobra, não existem mais cobras nessa ilha. Não existem cobras nessa ilha. E os inimigos da Bíblia dizem o seguinte: essa história não é verdadeira. Lucas que inventou para enfeitar o livro de Atos no encerramento do seu relato. Esses são os liberais incrédulos que interpretam dessa maneira. Aqueles que são crentes sabem que a história é verdadeira e até presumem uma coisa que faz sentido. Sabe por que as cobras desapareceram da ilha? Porque tentaram ferir aquele que foi o mais distintivo soldado cristão da história. Faz sentido? Não faz sentido? Irmãos, eu pensei em algumas ilustrações. A gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa ter cuidado com a igreja. Irmãos, a gente precisa ter cuidado com... A igreja é de Deus. A palavra é de Deus. Os servos são de Deus. Como é que você vai tocar na igreja e o Deus da igreja não vai fazer nada? Como é que você vai atentar contra a palavra de Deus e o Deus da palavra não vai fazer nada? Como é que você vai tocar num servo de Deus e o Deus dos servos não vai fazer nada? Tenha muito cuidado. E eu pensei em duas ilustrações da nossa história mesmo aqui. Eu poderia contar, vou até escrever essas 300 histórias, né? Quando nós estávamos ainda lá na 69, lutando. Um tempo muito difícil, aqueles que são daquela época sabem. Nós ganhamos 1 metro de pedra, não tínhamos dinheiro para comprar 1 metro de pedra. E a irmã Nair, que já está na glória, deu um restante de pedra para nós terminarmos um serviço que a gente estava fazendo. A gente não tinha carro de mão. Nós fomos buscar no domingo à tarde, eu tinha que pregar de noite. Mas eu estava na embaixada para buscar esse restante de pedra que ela doou para a igreja na lata. Aqui na 71 para levar para 69. Irmãos, e o pedreiro enganou a gente do serviço que ele estava fazendo na igreja. Sabe o que aconteceu com ele? Deu pira na mão dele. Você está mexendo com a igreja, meu irmão. Ele trabalhava com o pedreiro, não pôde mais trabalhar com o pedreiro. Sabe por quê? Não podia mais pegar em cimento. Difícil, complicado. Vou contar uma segunda história. Eu estava dando a ceia para uma viúva da igreja que não podia mais ir para congregar conosco. Era numa manhã, no meio da semana, dando ceia para ela, e o vizinho veio. Já contei essa história aqui. E ele ficou na janela da mulher. E eu conversando com ela, confortando, lendo a Bíblia, preparando tudo isso, todo o ambiente para que ela pudesse tomar ceia. E ela se vira para o vizinho e diz para ele: seu Antônio, ouça o que o pastor está falando. O evangelho para o senhor. Sabe o que foi que ele respondeu? Disse: não quero saber de evangelho. Eu já tomei 1,5 piscinas de cachaça. Quero completar as 2. Ela ralhou com ele. Eu peguei e não disse nada. Eu discuti com ele. Irmãos, não passaram 2 meses. Aquele homem
foi vítima de um AVC que o impossibilitou de trabalhar. Que coisa difícil. Você está brincando com Deus. Não faça isso. E aquilo ficou na minha cabeça depois que eu soube que eu conheci o homem. Fiquei lembrando da absurda tolice que ele falou. Ao ouvir o Evangelho, já tomei 1,5 piscina de cachaça. Eu quero completar as 2. Não faça isso. Você está brincando com as coisas de Deus. Irmãos, eu imagino que essas cobras desapareceram. Eu sou simpático com essa ideia. Porque as cobras foram mexer justamente com aquele que foi o mais distinguido apóstolo de Cristo. O episódio, no entanto, tem dupla serventia para aquela comitiva. Lá em Marcos, capítulo 16, 17 e 18, no final de Marcos, você tem lá a promessa de que os servos de Deus seriam maravilhosamente assistidos nessas situações de crises por livramentos surpreendentes. Aquela comitiva foi consolada com cumprimento dessa promessa. E mais ainda, aquele milagre inusitado de um homem ser picado por uma serpente venenosa e não acontecer nada com ele, como mensageiro de Deus, vai abrir as portas para ele ser recebido por aquele que é a maior autoridade da ilha. O próprio governador vai hospedar a comitiva cristã por 3 dias. Você tem aí no verso de número 7. E deixa eu adiantar um dado aqui. Essa passagem da comitiva cristã por esta ilha foi tão poderosa que a história extra-bíblica diz o seguinte: esse Públio, que era o governador da ilha, se converteu. E uma igreja foi formada ali naquele lugar. E sabe quem foi o primeiro bispo da igreja? O governador. Que detalhe interessante. O Evangelho mesmo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Públio se converte e agora se torna o principal líder da igreja que se estabeleceu ali naquela ilha. Diz a história extrabíblica. Terceiro sinal, eles exercem um poderoso ministério de misericórdia. Irmãos, a semelhança do Salvador que ao entrar na casa de Pedro, Jesus encontrou a sogra de Pedro doente. E aí nós podemos dizer que Pedro era casado. Ele tinha sogra, não é? O relato dos evangelhos nos ensina que Jesus curou a sogra de Pedro. E agora Paulo, Lucas e Aristarco são os 3. E vão se deparar com o pai do governador enfermo. Veja aí o verso de número 8. E o texto diz que ele estava com disenteria. Mas preste atenção, não era uma disenteria comum. Não é? Ele não comeu uma comida estragada e agora estava até com febre. Trata-se da febre de Malta, contraída a partir do leite de cabras que eram criadas ali naquela ilha, cujo estado, preste atenção nisso, era um negócio sério, cujo estado durava cerca de 4 meses, às vezes 2 ou 3 anos. Já imaginou um camarada com desinteria e febre durante 2, 3 anos? Por causa dessa enfermidade contraída a partir do leite de cabras.
Por bem, Paulo ora. O texto diz com imposição de mãos. E o homem é curado. Verso 8. E este sinal vai desencadear, inevitavelmente, uma avalanche, uma procura descomunal de pessoas doentes para que pudessem ser assistidas pela comitiva cristã. Diz o verso de número 9. Agora preste atenção. Nós devemos reconhecer que no meio daquele trio de servos de Deus, Paulo, Lucas e Aristarco, Lucas era médico. Mas será que ele, com a medicina que ele conhecia, prestou serviço de assistência ali para aqueles enfermos? Claro que sim. Mas ele enfatiza aqui, no texto, a ação sobrenatural de Deus no equacionamento daquelas enfermidades. Essa é a ênfase dele como escritor. E a gente não deve, preste atenção nisso, o grande risco de nós lermos o livro de Atos, preste atenção, a gente tem que interpretar sinais extraordinários em épocas extraordinárias. O grande problema da interpretação de Atos é você querer sinais incomuns em épocas ordinárias. Das duas, uma. Né? Ou você simula poder, e hoje é o que a gente mais vê, lamentavelmente, no meio evangélico, você tem uma verdadeira aberração, não é? Nessa questão de procurar demonstrar para as pessoas que o poder de Deus está operante. Como o poder de Deus está operante se nós estamos vivendo dias comuns? Nós não estamos vivendo dias de graça abundante. Não estamos vivendo dias extraordinários. E como é que nós podemos pretextar sinais extraordinários em épocas comuns? O grande problema da interpretação de Atos é transformar o relato como se fosse alguma coisa capaz de acontecer em toda e qualquer época da história, em todo e qualquer lugar do mundo. Não é assim. Aqui nós temos uma ocasião excepcional, né? Nós estamos vivendo o período apostólico. Nós estamos, inclusive, numa ocorrência inusitada. Nós estamos com os mensageiros de Deus sob tensão. Eles estão vindo de um naufrágio. Eles foram dar numa ilha onde os nativos são bárbaros. Eles estão cercados de todas as dificuldades que nós possamos imaginar. Eles precisam de autenticações divinas, confirmando que eles são mensageiros de Deus. Agora você não está vivendo nenhuma dessas condições e você quer as mesmas autenticações? É incompatível. Grave isso, sinais extraordinários só acontecem em épocas incomuns. Em épocas de graça escassa, você não tem sinais extraordinários. A menos que você invente. E zapeando lá em casa, eu me deparei numa missa. Como tem canal de missa hoje, né? E o padre era carismático. E toma-lhe a falar em línguas. Eu fiquei olhando assim, essa língua aí eu sei falar.
Já aprendi alguns fonemas desse falar em línguas. Não é? E agora os padres haja a falar em línguas. Não existe isso. Isso aí é simulação. A mesma coisa você vê também no meio, em alguns segmentos evangélicos, uma patética simulação de poder. Não estamos em dias assim. Certamente, os apóstolos não devem ter perdido a oportunidade de falar do evangelho da salvação para aquela multidão que concorreu. E se o dado da história é verdadeiro, nós podemos dizer até que eles foram bem-sucedidos, porque uma igreja nasceu ali, cujo primeiro bispo foi o próprio governador. Proclamaram a salvação em meio a essa manifestação abundante de graça. E preste atenção nisso. Tanto na prática de Jesus, como na prática dos apóstolos, preste atenção nisso. A realização de milagres nunca foi a coisa mais importante do ministério deles. A coisa mais importante do ministério de Cristo e do ministério dos apóstolos é a pregação do Evangelho para a salvação dos perdidos. O anúncio do arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus está próximo, o tempo está cumprido. Essa foi a pregação de Jesus, essa foi a pregação dos apóstolos. Então, realizações de obras sobrenaturais, elas sempre estavam a serviço do compartilhar da mensagem da salvação para os pecadores. E com certeza os apóstolos não inverteram a ordem aqui, na ilha de Malta. Mas veja o quarto sinal. Está aí no verso de número 10. 9 e 10. Eles receberam os frutos da gratidão incontida daqueles habitantes do lugar. Lucas informa que a misericórdia ministrada recebeu justa retribuição. Parece uma expressão, mais uma expressão da graça divina, no coração daqueles homens que foram profundamente impactados pela presença daquela comitiva cristã na ilha. E nós podemos dizer que é fruto da graça de Deus na vida daqueles naturais do lugar, porque preste atenção nisso, a natureza humana, o coração humano é naturalmente ingrato. E se eles foram extraordinariamente generosos para com a comitiva cristã, nós devemos interpretar. Tem a mão de Deus por trás disso. Porque se eles agissem de acordo com o coração corrompido deles, eles seriam ingratos. O homem, no seu estado natural, ele não se comporta dessa maneira, a menos que a graça de Deus haja para que ele possa se comportar de forma diferente. Eles foram distinguidos com muitas honrarias, receberam um reconhecimento devido por serem instrumentos nas mãos de Deus, para levarem a maior bênção que uma sociedade pode receber, que é a mensagem poderosa da salvação dos pecadores, pela graça mediante a fé. Além disso, por ocasião da partida, os missionários foram contemplados com tudo o que lhes era necessário para que pudessem seguir viagem de forma tranquila. Esse verso de número 10 aí é maravilhoso.
Não apenas, preste atenção, você percebeu quanto tempo eles passaram na ilha? Quanto tempo? 3 meses. Passaram 3 meses na ilha. Como é que esse pessoal sobreviveu? Caçando, pescando? Procurando na mata o que comer? Não. O texto diz que eles foram maravilhosamente assistidos pelos naturais da terra. Não bastasse isso, 3 meses, já pensou? Você passa dando trabalho para um parente seu durante 3 semanas, ele já manda você embora, né, da casa dele. Mas, irmãos, 3 meses? 3 meses não são 3 dias, nem 3 semanas. E eles foram hospedados, tratados, supridos. E na hora da despedida, ainda receberam um farnel maravilhoso. Mas já quem foi que fez isso? Foi a igreja de Filipos, a mais amorosa igreja do Novo Testamento. Não. Quem fez isso foram os bárbaros daquela ilha, que não tratavam com cortesia ninguém, mas fizeram isso com aquela comitiva cristã, por causa da graça de Deus que foi derramada sobre eles naquela ocasião. Irmãos, que milagre maravilhoso. Nós temos milagres maravilhosos. Nós temos aqui nessa história. Deixa eu fazer algumas perguntas para você, nesta manhã. Lucas termina o seu projeto de escrever o relato do início e do desenvolvimento da igreja até chegar no Império. Você está empenhado em algum projeto de Deus? Está envolvido em alguma coisa para fazer dentro do reino de Deus? Talvez você diga assim, mas olha, eu não sou o apóstolo Paulo. É verdade, você não é o apóstolo Paulo. Mas não sou Lucas. Eu sei que você não é Lucas. Nem Aristarco também. Mas preste atenção, você pode ser o João da Silva, você pode ser o José dos Santos. Não importa quem você é. O que você precisa entender é que Deus não chama ninguém para fazer parte do seu reino sem que dê para aqueles que são verdadeiramente seus servos um projeto para se envolver dentro das fronteiras do reino de Deus. Então descubra qual é o seu lugar no time. Se você é lateral direito, lateral esquerdo, goleiro, centroavante, você tem que ter uma camisa. Você tem que estar envolvido. Porque Deus não chama crentes para o ócio. Nem no céu nós vamos ficar ociosos, quanto mais aqui. Então, veja no que você pode se envolver. Segunda coisa, você está aproveitando as suas provações para pregar o Evangelho? Olha, mas eu estou passando por um perrengue medonho. Talvez você diga, olha, eu nunca passei por uma tribulação tão grande na minha vida como essa agora. Ótima oportunidade, a sua fé está sendo temperada, não é? E antes de você dar na ilha de Malta, né, aproveite a oportunidade para pregar o Evangelho no meio da sua tribulação. E por último, você tem percebido os sinais da providência divina sendo operados na sua vida a cada dia? Tem percebido isso? Pode contabilizar essas operações?